Olá, ouvintes, olá, espectadores. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso Pode Crer, que é o nosso arrojado podcast da Corregedoria Regional Eleitoral do nosso Tribunal do Estado do Paraná, cujo objetivo maior é compartilhar conhecimento de uma maneira bem leve. E para isso, como mais uma vez fazemos, temos aqui duas ilustres figuras que na verdade vão dominar o assunto, vão tratar com a maestria ímpar o que vocês vão ouvir ao longo desse programa, mas de maneira, como eu disse, leve, para que vocês absorvam todo esse conhecimento e aproveitem, porque será uma hora de um bate-papo muito gostoso, muito leve, muito agradável. Então, claro que para isso acontecer eu tive que chamar pessoas leves, simpáticas e agradáveis, para que haja exatamente essa combinação. E é o que nós teremos hoje. E da mesma forma, como sempre digo nos episódios que já foram lá, curtam exatamente o nosso trabalho, deem um like se vocês gostaram, e se não gostaram, indiquem para os inimigos. Está valendo sim essa dica, tá bom? Vamos lá. Então, eu quero aqui, de antemão, já apresentar as nossas duas convidadas que vão trabalhar com um tema bem bacana. Eu já vou até dar uma antecipada no tema: liderança humanizada, o ser humano no centro da organização. É isso que falaremos no episódio de hoje. Para tanto, eu apresento aqui nada mais, nada menos do que a nossa amiga Patrícia Tressoldi, que é formada em jornalismo, pós-graduada em mídias digitais e em autogestão e liderança pela ESPM. Especialista em gestão e liderança há 15 anos. Já passou pelo grupo GRP como produtora e apresentadora. Foi coordenadora de conteúdo digital do Grupo Massa e gerente de produto e conteúdo multiplataforma do Grupo RIC. Atualmente, ocupa o cargo de diretora de comunicação social da Câmara Municipal de Curitiba e usa as redes sociais para impactar mais pessoas sobre práticas de gestão humanizada. Patrícia, bom dia, boa tarde, boa noite para você e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite, desembargador Rubiani também, e eu fico muito feliz em ver a comunicação pública tomando esse rumo, que é um rumo mais moderno, contemporâneo, para que a gente comunique de fato com as pessoas. E hoje eu estou aqui para falar sobre algo que há 15 anos, né, eu sou formada em jornalismo, mas acabo trabalhando com gestão há 15 anos, e é algo que me motiva muito, porque quando você tem uma gestão humanizada, você vê sim a transformação acontecendo, não só na vida das pessoas, mas também nas empresas e nas corporações. E muito obrigada pelo convite. Sim, um programa muito agradável. E também temos aqui, nada mais, nada menos do que Rubiani Barros Barbosa Creus. É servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná há 17 anos, formada em Direito e Jornalismo, pós-graduada em Comunicação Pública e em Psicologia Positiva, Gestão de Pessoas e Saúde no Trabalho pela PUC Paraná, especialista em Comunicação Humanizada com o título de Chief Happiness Officer pela Reconnect, com mais de 18 mil seguidores no Instagram. Rubiani compartilha conteúdo sobre liderança, comunicação e bem-estar no trabalho. Da mesma forma, Rubiani, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, desembargador, obrigada pelo convite. Receber a Patrícia aqui na nossa casa do TRE Paraná também é uma grande alegria. Patrícia é uma amiga minha já desde a época de Cascavel, excelente comunicadora, combativa, tem insights maravilhosos aí na área de comunicação, bem inovadora. E estou aqui presenciando como testemunha ocular que o desembargador Panza, também um comunicador nato, só não vá tomar o lugar das jornalistas, desembargador. Pegar gosto, né? Olha lá. E é uma alegria participar. Como servidora pública há quase 18 anos, é como a Patrícia colocou. Nós que somos jornalistas, nessa formação de comunicação, eu sempre falo, eu sou uma tagarela nata. Eu gosto da comunicação da rua, do dia a dia, da pessoa, no olho a olho. E o serviço público, ele é um pouquinho mais engessado que a iniciativa privada, que tem mais inovação, tem aquele olhar no futuro. E esse podcast da Corregedoria, ele vem nessa pegada, nessa vibe aí de antever o que ninguém viu ainda. Então é uma satisfação estar aqui. Vejam, olha a minha responsabilidade na frente dessas duas figuras tão impolutas por isso, né, que vão dar um show ao longo desse momento, trabalhando com esse tema. Eu repito, liderança humanizada, o ser humano no centro da organização. Exatamente para ver isso. A Corregedoria está preocupada em diversificar os temas. Nós poderíamos muito bem falar de processo administrativo disciplinar,
ata correcional. Você imagina se a audiência seria zero, nem eu ia assistir. Mas como eu tenho figuras aqui que vão dar esse show, espero que o público goste do que nós vamos conversar. E aí, já vem exatamente em cima disso. Liderança humanizada, o ser humano no centro da organização. Eu tenho aqui praticamente fizemos um questionário, foi tanta curiosidade quando da preparação do programa, que nós aqui e mais a equipe de fundo, nós ficamos trabalhando o que nós vamos conversar para poder colocar uma ordem exatamente para que as pessoas possam acompanhar um raciocínio evolutivo em cima disso. Então, eu pergunto para vocês meninas, eu não sei quem vai querer começar, o que é essa tal liderança humanizada e quando é que ela surgiu? É um conceito novo isso? Vai lá, Rubiane. Bom, eu vou começar então, como servidora da casa. Liderança humanizada e gestão humanizada. Nós podemos dizer, desembargador, que é um conceito muito antigo, não é um conceito novo. É um conceito antigo que já está presente na civilização desde o que nós nascemos. Só que a gente esquece no dia a dia, essa tal de humanização. E nós tivemos um retorno a esse conceito pós-pandemia do Covid em 2020. Nós tivemos as pessoas em suas casas, trabalhando de suas casas. Muitas empresas até hoje, elas adotaram o trabalho híbrido, o home office, o teletrabalho, tiveram que remodelar a sua forma de gestão e realmente olhar para o colaborador, para a colaboradora, para aquela pessoa que trabalha na empresa, na organização e na instituição. Quando nós falamos de liderança e gestão humanizada, é muito mais do que um estilo de comunicação adotado por uma organização. É uma filosofia que o gestor, que a gestora determina naquele ambiente de trabalho. Então, geralmente, nós temos empresas e organizações que são avançadas no seu tempo. Por quê? Porque tem esse olhar no futuro. Eu gosto de dizer assim, que ser inovador, ser uma instituição que inova, é aquela instituição voltada para a pessoa. Como o senhor bem colocou ali no início do podcast, liderança e gestão humanizada. Como que nós podemos resumir? Colocando a pessoa no centro da organização. Ai, mas parece uma utopia, Rubiane. Ai, mas como assim no centro da organização? Sim, nós temos que lembrar que pessoas doentes não trabalham. E se pessoas adoecidas não trabalham, nós não temos empresas e instituições. Então hoje, o que nós vemos? As pesquisas nos indicam. Nós sabemos que a iniciativa privada, eles vivem com o quê? Dinheiro, financeiro. Então, se não dá lucro, eles estão no prejuízo. E hoje, a troca de pessoas constante numa organização é o tal do turnover que a gente fala, aquela troca de pessoas que ele entra e sai, tem um gasto grande. Nós aqui no tribunal, setor público, nós também temos isso. Só que a pessoa não sai, a pessoa sai do setor, vai para outro setor. Também tem um gasto, o gasto emocional do setor que a pessoa sai, o setor que a pessoa está chegando, adaptação. Então, o líder humanizado, o que é? É aquele líder que tem finalidade e objetivo pensando no bem-estar e na saúde da pessoa. Hoje, nós temos a Agenda 2030. Praticamente todos os tribunais, organizações são signatários, o TRE Paraná também é signatário desde 2020. E a Agenda 2030, na ODS número 3, fala bem-estar e saúde. O que é bem-estar e saúde? Somente com uma liderança humanizada. Aquela liderança que olha no olho, que se importa com a pessoa, que sabe que alguma coisa está errado e chama as pessoas para conversar aqui na mesa, que realmente tem uma cultura colaborativa e participativa, não apenas na teoria. O que a gente vê são empresas e instituições de faz de conta. Não, aqui nós somos todos participativos, escutamos todos. Não, não é bem assim. Porque senão nós não teríamos alto índice de pessoas afastadas, adoecidas, desengajadas e desmotivadas no ambiente de trabalho. Seja um ambiente corporativo, seja um ambiente público. Então, a liderança humanizada é como o pai que está educando os filhos, sabe? Então, o senhor é um gestor aqui na corregedoria, o senhor toca o jeito das pessoas trabalharem. Mais animado, menos animado, sabe? E
A liderança humanizada é quando você, gestor e gestora, consegue transmitir para a sua equipe a segurança psicológica. De poder falar o que quer, conversar, colocar as dúvidas na mesa, ouvir as pessoas. É a tal da empatia, sabe? Então é uma conversa muito cara a cara com aquela pessoa e voltada também para um ponto específico, que antigamente a gente falava assim, vida no trabalho é uma coisa, separa, vida pessoal é outra. Eu tive no início da minha carreira uma chefe, mulher, que eu estava passando por um problema familiar com a minha filha, pequenininha ali, e eu tive que faltar aos atestados médicos e ela chegou para mim e falou isso há 18, 19 anos atrás. Rubiane, ela me chamou, lembro como hoje, você vê, 18 anos depois, 19. Vida no trabalho é uma coisa, vida pessoal é outra. Não quero saber o que vai ser na sua casa. Isso não existe mais. Nós somos uma pessoa. Então é voltar para o ser humano, sabe? E eu acho que, assim, uma coisa bem interessante é a gente entender que a época mudou, o mundo mudou. Então, eu gosto de falar assim, né? Antigamente, como é que a gente ia educar? Como é que os filhos eram educados? Na base da cinta, né? Era aquele pai e mãe num patamar ali de autoridade e o filho obedecia sem querer saber por quê. Por que a gente não muda a maneira de fazer gestão? Por que a gente entende que a gestão tem que ser de uma forma autoritária? O mundo mudou e a gestão precisa mudar também. Outro ponto muito importante, saúde mental sempre foi tabu. Ainda é, em muitos casos. Mas hoje em dia a gente fala muito mais sobre isso. As pessoas têm uma luz maior sobre o quanto é importante cuidar da saúde mental. E, obviamente, que o trabalho está ligado a isso. Em todos os lugares que eu passei, eu encontrei equipes quebradas. Então, eu tenho um jeito que quando eu chego, eu converso um por um para entender qual que é a dor de cada um e qual que é a dor comum daquela equipe. E na grande maioria dos casos, a principal dor da equipe é 1. Não ser escutado, 2. Desorganização. Porque é aquela sensação de enxugar gelo. Aquele chefe que um dia acorda e pensa de fazer um jeito, depois pensa fazer outro. A equipe não se sente segura, não sente que está, de fato, entregando alguma coisa, que está realizando alguma coisa. E quando eu organizei essas equipes, eu tinha equipes felizes que entregavam mais, davam mais retorno financeiro para a empresa e estava todo mundo unido e feliz. Então, nunca é sobre trabalho demais. Normalmente, uma equipe que fala, a gente está sobrecarregado, a gente está trabalhando demais, é porque está tudo desorganizado e essa equipe também não consegue criar, não consegue fazer coisas diferentes e aí sim inovar. Então, está tudo interligado. Então, até respondendo um pouquinho, né? Gestão humanizada é tão óbvio, né? Sim. As empresas são feitas de pessoas, né? Então, se a gente não olhar para a pessoa como centro, obviamente não vai ser sustentável. Mas eu acho que hoje a gente está num patamar que a gente consegue olhar isso de uma forma mais técnica e entender o quão importante é, de fato, você olhar para o ser humano. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês em cima dessa afirmativa, dessa introdução que ambas fizeram a respeito da liderança humanizada. Você fez referência que isso aí se desencadeou de uma maneira mais forte a partir da pós-pandemia. Mas o que a pós-pandemia nos trouxe? Ela nos trouxe também um ambiente mais virtual. Eu quero exatamente... A mim parece um paradoxo. Por quê? O ambiente é virtual, eu tenho uma desconexão presencial, pessoal, nessa situação. Ou seja, eles estão trabalhando de casa. Não sei o que eles estão fazendo. Não sei como é que isso... Eu, chefe, vou chegar a eles com esse afastamento. E eu vejo que dentro do nosso tribunal, e não é exclusividade, no outro tribunal que trabalho também assim coloca, e certamente no setor privado. Muitas pessoas optam, ou até querem, eu prefiro trabalhar em casa, não quero deslocamento, não quero contato, não sei o quê. Então, como é que é possível harmonizar liderança humanizada se eu tenho uma barreira virtual nessa condição? Não sei se tem lógica essa minha pergunta. Mas a liderança humanizada, ela é no virtual também. Sim. Patrícia é gestora de equipes. O que acontece? Hoje, nós temos as empresas nesse modelo híbrido. Então, a pessoa, às vezes, fica em casa uma vez na semana, ou está total no teletrabalho, não importa. A comunicação humanizada, a liderança humanizada, também está presente no WhatsApp, no e-mail, na ligação telefônica. Na maioria das vezes, o nosso contato com o time é por meio do WhatsApp. E olha só, desembargador, um exemplo claro, isso aí em palestras que eu já participei, em capacitações que eu ministrei, muitas perguntas vinham assim,
Rubiane, o meu chefe me manda mensagem às 10 da manhã, às 9 da manhã, às 5 da manhã, sem bom dia, boa tarde, boa noite, e com um tom de voz que toda vez que eu vejo a mensagem que já chegou... dá pânico, já. Eu não sei o que ele vai me falar, porque é sempre um áudio que ele envia, mas olha só, essa pessoa, ela já está no subconsciente dela com medo. Ela já não tem segurança psicológica no mundo virtual, que é onde ela tem um contato ali com a chefia dela. Então, nós devemos, sim, e é possível sermos humanizados no WhatsApp. Então, o dia é corrido, aqui nós trabalhamos com eleição, tá pegando fogo, a Patrícia na Câmara, tudo muito rápido. Gente, mas respira. Então, nós vamos ser humanizados no WhatsApp. Como? Bom dia, Rubiane. Boa tarde, Rubiane. Tudo bem? Olha só, você pode falar que aconteceu uma bomba de forma humanizada. A gente brinca em comunicação humanizada, mas é de verdade. Até para brigar, dá para brigar de forma gentil. Por quê? Porque na comunicação humanizada, na gestão humanizada, é muito tom de voz. É o olho no olho. E a pessoa sabe muito bem quando você está prestando atenção na pessoa e quando não está. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa num treinamento chegou para mim e falou: Rubiane, eu estava fazendo um exame cardiológico, eu estava cheia de fio, fui trabalhar. Entrei na sala, fiquei o dia todo, conversei com o meu gestor, eu estava com uma camisa, eu até fiquei meio constrangida, porque ele ia perguntar o que era aqueles fios, né? Porque tinha um exame aqui e aqui. Ela falou assim: eu passei o dia todo entrando e saindo, e eu percebi claramente que ele não gostou que no dia anterior eu tinha faltado para colocar esse aparelho cardiológico. Ele estava medindo ali esse meu exame e eu me senti mal, porque eu sempre entreguei o que ele pediu. E eu tinha nessa pessoa, nessa minha chefia, apesar de colega, era chefe, né? Uma pessoa que eu gostava e me desanimou. Então, nós que somos gestores e gestoras, nós temos que ter um cuidado com a outra pessoa, assim, olho no olho. Eu tive um presidente, pode falar o nome? Pode até contar aqui, que é maravilhoso? Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Mas polêmica da audiência também, viu, desembargador? Eu tive aqui um desembargador, eu vou falar, não fique com ciúmes, sabe. Ele sabe. O desembargador Tito Campos foi nosso presidente na época da pandemia, 2020. Vou falar para esses títulos. Desembargador Tito, ele é uma pessoa que nasceu com a comunicação humanizada nele, sabe? E ele foi um líder, assim, maravilhoso. E olha só o exemplo que eu vou dar. Como nós, líderes, temos que estar atentos às pessoas. Essa colega que numa capacitação veio se queixar comigo que o chefe dela não perguntou, porque ela não nasceu com aqueles fios. Aqueles fios estavam no corpo dela. Então, uma liderança humanizada tem que perguntar: tá tudo bem, né? Nossa, Rubiane, né? O que aconteceu? Escute um pouquinho aquela história 2 minutos 3. Isso daí salva a pessoa, salva o time, salva uma organização. Mas é uma utopia. Não, gente, não é utopia. É o cuidado com a pessoa. E eu tive esse presidente, o vereador Tito Campos, e na época da pandemia nós usávamos máscara. Máscara. Naquela correria toda, eu de máscara. E todos os dias eu despachava com ele entre 5 e 6 da tarde no gabinete dele. E aquele dia, realmente tinha acontecido coisas muito ruins, assim, sabe, assim, do dia a dia, né? Do trabalho, aquela correria. E eu de máscara. E eu falei, bom, o desembargador não vai perceber nada, né? Entrei lá no gabinete dele, ele: boa tarde, Rubiane. Falei: boa tarde, presidente. Sentei e comecei a despachar. Aí ele olhou assim pra mim: que boa tarde? Não tá boa tarde. Você tá me enganando. O que aconteceu? Ele fazia uma leitura muito rápida das pessoas. E é essa leitura que nós, líderes, temos que ter. Você, como chefe de uma equipe, pode ser 4 pessoas, 5, 10 ou 200. Você tem que ter uma comunicação que você consiga conversar com o CEO da empresa, com o alto executivo, da mesma forma que você consiga conversar com a Cida que entrega o nosso café maravilhoso, com aquela alegria dela. Se você, gestor de equipe, conseguir ter essa comunicação, uma comunicação com a pessoa que te atende na entrada do tribunal e com o presidente daquela instituição,
você venceu na sua comunicação humanizada. E quando eu falo conversar todos, é conversando olho a olho. E se você conseguir saber o nome das pessoas pelas quais você passa todos os dias pelaquele corredor, você será uma pessoa diferenciada. E sabe que a liderança humanizada, ela contagia, assim como o mau humor. O bom humor contagia. Eu gosto, a Patrícia comentou que nas empresas que ela trabalhou, pegou equipes quebradas. Sim. As equipes estão todas quebradas. Em todas as empresas e organizações. As pessoas estão adoecidas, adoentadas, cansadas. Sabe por quê? Porque é só o WhatsApp pedindo, não tem um obrigada, não tem um olho no olho. Porque quando a gente fala em reconhecimento, não é nem dinheiro, sabe, desenvolvedor? Sim, eu sei. É um muito obrigada. Por isso que eu insisto, eu vou agora cutucar a Patrícia. Como é que calor humano, olho no olho, virtual? WhatsApp virtual. É que, assim, você pode estar numa equipe presencial e a equipe tá não ter esse calor humano. Porque às vezes, sabe aquela situação que às vezes o chefe chega, todo mundo já fica assim? Que já acaba com o clima? Isso pode acontecer. A comunicação é importante, independente se ela é virtual ou se ela é presencial. Eu acho que assim, o melhor formato sim é o híbrido, porque eu acho que as equipes conseguem criar mais quando elas estão próximas e presentes. Mas o que a equipe mais precisa para sentir essa questão da gestão humanizada é a confiança. Então a gente fala muito sobre delegação, né? Sabe aquele chefe centralizador que tudo tem que passar por ele? Tipo, nem a escolha do cafezinho ele delega para alguém definir. Isso mostra que ele não tem confiança na equipe. Então é extremamente importante as empresas e gestores entenderem que ninguém trabalha por hora. Isso é uma coisa que a gente tem que, acabar. Não é mais hora trabalhada, é entrega de tarefas, é entrega de trabalho. Então, quando você, por exemplo, tem essa organização, delega muito bem, e aí você pode resolver isso com uma reunião no Zoom, com uma reunião no Google Meet, começando essa reunião de uma maneira legal, com um roteiro para essa reunião acontecer, onde todos falam, onde todos trazem seus problemas e tudo mais. Essa prática, porque uma reunião presencial de uma reunião online ou até uma reunião escrita tão somente. Porque o que me parece é que é diferente o diálogo meramente escrito com relação ao diálogo presencial. Eu já presenciei situações em que as pessoas estavam muito fortalecidas, entre aspas, escondidas atrás da tela do computador, digitando algo, não digo ofensivo, mas praticamente impositivo. Mas na hora que chega na frente, é que nem aqui a gente vê às vezes no Instagram, o portão tá fechado, os cachorros estão latindo, um de cada lado. Aí alguém vai lá e abre o portão, aí eles param de latir e ficam ali, sabe o que tá acontecendo agora? Aí fecha o portão e eles voltam a latir. Eu acho que assim, uma coisa que pode acontecer, e de fato, né, quando a gente tá atrás de uma tela, a gente se sente mais à vontade, tanto que a gente vê, né, a galera comentando horrores, né, você abre os comentários de Instagram, YouTube, a galera fala tudo que pensa ali, porque tem essa barreira que protege, vamos dizer assim. Mas talvez, se você sente, por exemplo, que o teu time, ele fala mais no WhatsApp e não tanto presencialmente, talvez ele não tá se sentindo à vontade suficiente para falar presencialmente. Então, a chave de tudo isso é você criar um ambiente amistoso onde as pessoas entendam que o gestor é um facilitador e não a pessoa que vai mandar todo mundo fazer. Tem uma fala muito legal do Steve Jobs que ele falava assim, contrate ideias, não contrate pessoas. Excelente. Né? Porque quando você pensa isso, eu tô trabalhando, eu vou contratar essa pessoa para fazer exatamente isso, você já põe ela numa caixinha onde ela não se sente segura o suficiente para trazer uma inovação, para trazer uma ideia e para falar. Então, às vezes, numa reunião presencial, fica o climão mesmo. Porque tem medo do chefe. Aqui no celular talvez não tenha tanto medo assim de esboçar as suas ideias e colocar. Mas é sempre exemplo. Liderança é exemplo, que é um pouco que a Rubiane falou. Se você tem um chefe que é mais descontraído, tranquilo, que conversa com as pessoas, que tem a cultura do feedback, de trazer para conversar, vai seguindo quase um efeito dominó. A equipe começa a se tratar dessa forma e você começa a ter o retorno deles assim. Agora, se é o inverso, é um chefe mal-humorado, cara, é isso que acontece, é o exemplo. Então, é um desafio, acho que a gente está aprendendo muito a lidar. E na época que eu trabalhava no Grupo RI, que eu estava com uma equipe de 60 pessoas, aconteceu a pandemia, a gente teve que ir do dia pra noite, cada um ir para suas casas, pegamos os computadores e fomos. E foi um momento assim de adaptação. Mas eu já tinha
tantos líderes que estavam ali com tarefas delegadas, sabiam o que iam fazer. A gente começou no começo, a gente fazia 2 reuniões por dia pra gente ir se inteirando, depois essas reuniões viraram uma, depois virou a cada 3 dias, e a galera se comunicava tão bem quanto presencialmente. Então eu acho que a gente tem que entender que agora é tudo misturado. E é um pouco isso, se você dá bom dia quando entra, né, pessoalmente, você vai dar um bom dia no WhatsApp quando você for falar com a pessoa. E uma coisa que funciona muito bem pra mim, Rubiane, é você ter o canal certo pra conversar com as pessoas. Então lá na Câmara, a gente utiliza o Zoom. Então tudo que é assunto de trabalho está no Zoom. Mensagens do Zoom. O WhatsApp, só em últimos casos. Pra não gerar aquela ansiedade de você olhar o WhatsApp e falar, putz, deve ser trabalho, mas na verdade é a tua mãe. Mas na verdade é a tua filha, é o teu marido. E não é trabalho, mas você tá no Zoom, é trabalho. Então isso também, você conseguir dividir isso na comunicação virtual é muito importante pro bem-estar do funcionário e até nosso mesmo. Sim. E, aproveitando, já que estou falando assim, para chegar nesse patamar, como desenvolver uma gestão e também uma liderança humanizada? Como é que isso acontece? Porque parece que é uma escada que você vai subindo degrau por degrau. Na verdade, assim, não é tão difícil. Tem técnicas para isso? Tem. Seria tão simples, sabe, desembargador, mas o primeiro é um diagnóstico daquela empresa, daquela instituição. E todas as organizações, elas têm aquela pesquisa de clima organizacional, às vezes o nome muda. O que tem que se fazer? Primeiro, esse diagnóstico, mas um diagnóstico aberto e real. Eu sempre falo, um diagnóstico efetivo. Porque as pessoas, elas têm que ter segurança para responder aquele questionário, como ela se sente no ambiente de trabalho de uma forma real. E quando a empresa retornar com essas respostas, ter o que fazer, qual ação, o modo de agir e dar a resposta para aquelas pessoas que responderam. Hoje as pessoas respondem às pesquisas nas organizações, se está satisfeito, insatisfeito, se tem burnout, se tem afastamento por saúde, e a empresa vem com essas respostas e a gente espera e não acontece nada. Então, primeira coisa, fez o diagnóstico, o gestor vai pegar esse diagnóstico, tem que pegar, tem que fiscalizar. 2, capacitação das altas lideranças. Quando a gente fala alta liderança, é a alta liderança mesmo. É o corregedor na sala de aula, é o presidente na sala de aula, é o diretor-geral na sala de aula, secretários na sala de aula, os coordenadores. Vamos fazer uma capacitação para altas lideranças, porque o que a gente vê hoje? As organizações entregam sim as capacitações para os servidores da base. Ok, maravilha. Mas nós temos que capacitar gestores numa sala, os colaboradores em outra, e eles têm que conversar abertamente sobre o que dói naquela organização. E nós temos que ter esse recebimento dessas queixas, dessas dores, porque muitas vezes a pessoa, e na maioria das vezes, aquela pessoa, aquele colaborador, aquele empregado não é ouvido, e a empresa não sabe que poderia alcançar altos níveis de desenvolvimento se nós tivéssemos realmente uma gestão assim, a portas abertas, todos na mesa, vamos conversar? Porque geralmente CEOs, grandes executivos, presidentes de organizações se fecham na sua sala com os seus assessores próximos, até porque é impossível conversar com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, dependendo da empresa. Mas sendo empresa grande ou empresa pequena, não se deve deixar de lado o cuidado, esse letramento em comunicação, que eu gosto de dizer que é comunicação humanizada, que a gestão humanizada é aquele grande que a gente coloca lá em cima, que dentro da gestão humanizada, nós deveríamos ter as lideranças humanizadas, todos sabendo a comunicação. Mas comunicação humanizada, como eu vou dar um feedback para o colega de trabalho, para o meu subordinado? Hoje as pessoas não dão o feedback, que é aquela conversa difícil, é uma conversa que ninguém quer na maioria das vezes. Por quê? Porque nem sabe de técnicas de dar o feedback. E hoje nós aprendemos sim,
Tem cursos, treinamentos, e não é nada muito difícil para dar o feedback, Na verdade, com gentileza. não. E assim, com a internet aí, a gente consegue digitar no Google, já acha um monte de maneira de se informar. Eu acho que o principal é o gestor, a pessoa que tá nesse cargo, ela tá aberta a mudar. Que é um pouco daquilo que a gente falou lá no começo. Por que a gente não muda? Se a gente muda a forma de educar os filhos, por que a gente não muda a forma do trato? E existem muitas técnicas. O feedback, quando feito com técnicas certas e de uma maneira assim, não tem que ter o momento do feedback, né? Roda a vinheta, momento do feedback. Não, o feedback é aqui, ó, chama ali pra tomar um café e fala. Aconteceu alguma coisa ruim, você já traz e já fala o que não tá legal. E tem uma técnica que eu adoro, que é a técnica sanduíche, né? Que você começa falando uma coisa legal, uma coisa boa, no meio você coloca o problema ali a ser resolvido, que tem que ser desenvolvido pelo colaborador, e por último você traz um outro ar legal, do tipo, eu vou te ajudar, vamos fazer isso. Então você começa bem, no meio traz o que é complicado de falar, e no fim você traz um ar de esperança, assim. Quando você começa a colocar essa cultura do feedback dentro das corporações, todo mundo adora. E tudo melhora. E as pessoas gostam de receber feedback. Não tem nada pior do que você achar que você tá fazendo um trabalho legal e o teu chefe não tá gostando do teu trabalho, mas ele não te fala. E aí você só recebe aquele feedback na hora da demissão, né? E é super nocivo para as empresas isso, porque é muito custo. É um custo altíssimo você trocar a equipe. Não só por conta dos encargos, mas olha o tamanho de tempo que você precisa para adaptar, para fazer o processo seletivo, para apostar em outra pessoa. E se essa liderança não mudar, vai continuar assim. Vai continuar só girando. Em relação ao feedback, a gente associa o feedback a nossa, agora eu vou levar o sermão. Na verdade, o feedback deveria ser diário quando o desembargador chega e fala: ô Cris, né, nossa, vocês fizeram um excelente trabalho naquele ponto. Mas a gente esquece de dar o feedback positivo, de elogiar a equipe, sabe por quê? Desembargador, é como um marido que a esposa fala assim: nossa, você nem falou como eu estou linda. O que o marido responde? Você está linda todos os dias, meu amor. Não, a mulher quer ouvir, a equipe quer ouvir de você, liderança absoluta ali do time. Gente, fizemos um excelente trabalho. E não precisa ser nada de grande evento. Não. Olha, compramos um café maravilhoso, gostei desse café, parabéns pro time. Isso revigora a equipe, motiva, engaja. Sabe que tem uma história que eu gosto muito, essa história, mas talvez... Olha só um minutinho. Vocês falaram 4 vezes a palavra café, eu vou pedir para café para vocês. Ele anotando ali. Tô anotando, 4 vezes foram falar do café. Café, queremos. Você tá falando ali, é que você não conhece a Cris, então por isso eu tá falando isso. Elogia a Cris todos os dias, hein, desembargador? Mas realmente o elogio... Servidor alta performance. E o elogio é algo muito poderoso, né? É o elogio, é o sorriso, é o bom humor. A gente fala assim, é liderança humanizada assim, gente. Não queria te cortar, só para lembrar do café. Quero café. Nossa, sabor, tá trazendo? E não é café de licitação. Não é de licitação, café especial. Faltas de baunilha e chocolate. Que delícia, gente. E às vezes, assim, né, eu tava conversando esse final de semana com meu irmão, Depois você conta a história, né? Vou contar a história. Não. Vamos já, essa daí. Meu irmão, ele é sócio de uma fintech, então ele trabalha no coração pulsante de São Paulo ali, né, o coração financeiro do país. E aí a gente começou a conversar esse final de semana, que eu falei, gente, é muito difícil você conseguir engajar a equipe na realidade brasileira, né? Porque quando você vê startup, que aí veio essa onda da startup, né? Aqueles escritórios com jogos, Red Bull, mesa de sinuca, caças... Exemplo, café. Isso até começou a viralizar, mas aquilo lá é outra realidade. Porque lá o cara trabalha 16 horas por dia, mas ele tem, sim, uma possibilidade de reconhecimento financeiro altíssimo. E aqui, e na grande maioria não, né? Então o que é o que a gente dá de retorno para esse funcionário? É um ambiente legal de trabalho, é uma pequena conquista que ele tem, um elogio ali do gestor. Você não precisa ter necessariamente dinheiro, uma grande estrutura, a tua empresa não precisa ser a Disney. Ela precisa ser organizada e humanizada. Mas nós usamos um termo para isso, é o salário emocional. O salário emocional é tudo aquilo que você não tem de retorno financeiro.
Por exemplo, olha esse ambiente maravilhoso da corregedoria, com plantas, um ótimo café, assessores bem-humorados, um corregedor inovador, falante, os nossos Bernardo e Lamartine maravilhosos ali no apoio. Então, assim, é um salário emocional. Eu venho trabalhar mais animada. O meu gestor conversa comigo. Eu falo, vou chegar atrasada porque eu tenho isso e aquilo. Não, Rubiane, fica tranquila. Que é por entrega, né? Gente, Não por hora. Isso causa uma diferença absurda na empresa e no time. Tem um livro que chama Felicidade dá Lucro, do Márcio Fernandes. Esse livro, gente, é assim, é uma mina de ouro. Em 2017, quando eu me mudei para Curitiba, eu comecei a estudar muito sobre gestão, comunicação, e eu me deparei com o Márcio Fernandes. Ele é um ex-CEO de uma empresa, de uma multinacional de ferragens, e hoje ele fundou a empresa dele. E ele escreveu esse livro, Felicidade dá Lucro, justamente baseado no que ele foi, como ele alavancou as vendas daquela empresa por meio de uma gestão humanizada. Então, assim, por que felicidade dá lucro? Ele resume. Porque pessoas felizes, isso é uma pesquisa de Harvard, pessoas felizes, elas trabalham mais engajadas e motivadas 300%, gente, 300% a mais. Então, assim, felicidade dá lucro. Por quê? Porque pessoa engajada e motivada vai trabalhar mais, vai entregar mais, vai ficar menos doente, não vai pegar atestado médico. Olha, gente, é tão fácil. Onde que estamos errando? Então não é gestando do dinheiro, seu salário alto. O salário não precisa ser todos gigantescos, astronômicos, para que isso seja alcançado. Muita gente pensa isso, né? Eu não tenho gente boa na minha equipe porque eu não tô pagando bem. Nossa, isso é o maior mito que existe. Tem gente, e tem várias pesquisas que mostram isso, que principalmente a nova geração agora, né? A geração Z, eles colocam antes do salário. Então, assim, eu recebi uma oportunidade para sair daqui. Eu posso ganhar menos se lá for um ambiente que eu sinta que eu posso inovar mais, que eu tenha mais voz, que eu vou me sentir melhor. Então, a geração, inclusive, que tá agora no mercado de trabalho, e aí eu adoro quando as pessoas falam, ai, mas essa geração é terrível. Mas essa geração, que daí eles colocam todo o problema numa geração. E óbvio que existem conflitos de geração. Mas quando a gente entrou no mercado, a geração anterior nossa também dizia a mesma coisa da gente. E assim vai continuar, porque exige gerações. Mas assim, o que a gente tem que fazer? Aprender a lidar com essa geração. E uma coisa muito grande que essa geração tem, que não é mais aquele apego com o lugar, né? Antes, eu lembro do meu pai falando assim, eu trabalho há 30 anos na Caixa Econômica. Sabe aquele apego do tipo, eu trabalho tantos? Essa geração não tem mais, essa geração não quer nem ter carro. Eles não querem nem ter carro, eles querem ter pelo vida. Bem-estar. Exato. Tempo em casa. E sabe que o que acontece? Saúde e bem-estar no ambiente de trabalho também é conviver com as gerações. Super. Porque nós temos hoje numa mesma empresa 5 gerações das pessoas que nasceram a partir da década de 50. Então nós temos hoje 5 gerações, que é as baby boomers, que eles falaram, que nasceu ali a partir de 1950. Aí nós temos a geração X, Y, A e a Z, que são esses mais novos, que tão temidos, que não devem ser temidos. Sabe por quê, desembargador? Nós temos que ter uma capacitação nas organizações para que as pessoas aprendam a conviver com o conflito geracional positivo. Sabe aquela máxima? Manda quem pode, obedece quem juiz? Não dá mais. Não dá. Não dá. Não dá. Ó, o nosso café chegando. Cláudia Bevilacqua, a mulher do café maravilhosa. Ela largou a bandeja, vai ser com... Olha, queremos aqui as meninas maravilhosas do café. Cris Galperin, Cláudia Bevilacqua, olha aí, ó, tô fazendo aqui a propaganda. Mostrando ali, ó, Marquinhos. Vai parecendo com isso. Um chocolatinho aqui. Estamos sendo mimadas demais aqui. Tem um chocolatinho junto, tá vendo? Tá chiquíssimo isso aqui, desembargador. Agora eu vi o chocolatinho, eu lembrei, né? Que tem um monte de meme na internet que fala assim, né? A empresa dando o bombom no dia do, sei lá, né? Do servidor público. Do dia da mulher, mas lá vou eu, tipo, enfrentar uma reunião e ser maltratada de novo, né? Então realmente não é sobre coisas materiais, né? É muito sobre o clima. É o respeito genuíno. Uhum. Então, assim, se pudéssemos resumir hoje, liderança humanizada igual respeito genuíno pela pessoa, mais ouvir a pessoa. Ouvir a pessoa, olho a olho, sabe?
sem aquela falsa promessa de que aqui nós somos democráticos e abertos, quando a pessoa precisa sair 10 minutos, 15 minutos para ir numa consulta médica, para buscar a filha na escolinha, o chefe, a chefia faz uma cara feia. Nós não podemos mais. Então, assim, como a Patrícia bem destacou, vamos trabalhar por entregas, por resultado? Aqui nós temos que bater ponto, tem que controlar, ok. Mas vamos olhar mais para as entregas e para as pessoas. Esse mundo é possível, sabe? Super. E desembargador, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está com esse projeto novo aqui. Quando você trouxe o projeto, as pessoas não se empolgaram com o projeto? Aqui, ó, os 4 que estão aqui atrás, ó. Felizes? Cris, a Cláudia, o Bernardo, aquilo, a Martita, estão felizes da vida. Porque não é sobre trabalhar mais. As pessoas gostam de coisas novas, de ver um projeto indo pro ar, depois assistir, mostrar pra família, mostrar pros amigos. Aqui, olha, eu tenho aqui, ó, o logo fizeram. Exato. Tá na Ó, ali. xícara, chiquérrimo. Então é isso. É um pouco sobre isso. Você também tem que tirar da inércia. Pô, aquele trabalho maçante todo dia, não precisa mais ser dessa forma. E por isso que eu falo que quando você organiza, consegue entender que é por entrega, não por hora trabalhada, você dá espaço para os funcionários também criarem e fazerem coisas novas. E isso é o que motiva. É um projeto novo, é algo que vai sair do papel, e aí a empresa ganha, a corporação ganha, todo mundo ganha. É a confiança que o gestor deposita na equipe para poder tocar esse projeto novo, esse desafio. É o tal do tô delegando, tô repassando atividades. Isso é muito... Isso não é uma coisa que aconteceu agora. Maravilhoso. Eu, quando fui assumir a diretoria da Câmara, eu sempre trabalhei em esfera privada, eu não conhecia ninguém lá. Cheguei lá por um currículo que alguém entregou para fazer uma entrevista de emprego, né? Normalmente as pessoas pensam, conheci um vereador. Não conhecia ninguém. Eu passei por um processo seletivo lá. E aí muita gente falava assim, agora você vai ver o que é trabalhar com o servidor público. E tudo isso que você faz aí, ó, tudo que você fez aí na RIC, na Rede Massa, todo esse currículo lindo que você tem de entregas lá, não vai acontecer. E bom, vamos para mais um desafio, né? O que aconteceu? Cheguei lá agora. Minha equipe me procurou e falou assim, vamos trabalhar no domingo que a gente quer fazer outra transmissão ao vivo sobre a eleição? Nossa. Vamos. Eles me puxaram. O estúdio de vocês ficou lindíssimo. Mas assim, eles me puxaram, eles querem trabalhar. E eles estão ali, né, numa carreira de servidores concursados. Vamos dizer assim, eu não tenho nada para entregar para eles. O que eu tenho para entregar para eles é a motivação com o trabalho. Saímos domingo, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, mais de 10 da noite, com o sorrisão aqui. Todo mundo empolgadíssimo indo trabalhar na segunda-feira. Então, é possível sim. Agora, isso acontece em todos os setores? Não acontece. Aí você começa a ter uma equipe amargurada, e daí cai nisso. Vai servidor público é assim. A liderança puxa. Então a Patrícia chegou lá, deu o norte da equipe dela. Olha, aqui a música que vai tocar, a música alegre. É a música de confiança, vamos conversar. Eu sempre, quando eu chego numa equipe, também eu falo, gente, aqui a comunicação é aberta. Então, assim, tem algum problema, vamos conversar. Não tem esse negócio de, eu cheguei atrasado, vou sair mais cedo, que medo, né? Não. Vamos conversar, a gente precisa conhecer a nossa equipe. E tem um livro que tem essa história, que eu quero contar, vou contar essa história. É casa com a história, porque você falou. Mas eu acho que essa história, talvez o desembargador já ouviu, ou talvez a Patrícia. Essa história está dentro do livro Não Há Gestão Sem Comunicação, do Daniel Costa. É um livro, esse livro foi o primeiro livro, eu lembro porque me marcou muito. Eu cheguei em Curitiba em 2017, morei em Cascavel 20 anos, fui chefe de cartório lá. Em 2017 vim para Curitiba, já fui para comunicação social e eu falei, nossa gente, eu vou ter que ler sobre comunicação. Já era jornalista ali, mas tudo bem, tinha que saber mais sobre gestão. E eu me deparei com esse livro, um livro azul, da capa azul, ainda é da capa azul, olhei ele hoje lá para comprar no site, do Daniel Costa. Não há gestão sem comunicação. Gente, o livro, ele é de 2017, mas está atualíssimo. Sabe assim? É pautas quentes de hoje. Se aquele livro, se conhecer um gestor, uma gestora, se quer dar de presente de Natal... Mensagem subliminar, compra o livro, faz uma capinha bonita, olha, chefa, um presentinho. Aquele livro, ele é tão didático que fala de tudo, desde o feedback, da conversa com gentileza, do olho no olho, e tem uma história de motivação e engajamento logo no início do livro, que é assim, 2 pedreiros estavam construindo uma obra. Passa uma pessoa e pergunta para um pedreiro, o que você está fazendo? O pedreiro responde, eu estou construindo essa parede. Uhum.
A mesma pessoa continua andando pela obra e pergunta para um outro pedreiro: o que o senhor está fazendo aqui? Ele parou de fazer o que estava fazendo, olhou para a pessoa que perguntou e disse: eu estou construindo a catedral da nossa cidade. Uhum. Então, é uma história muito simples de motivação e engajamento, que é como a pessoa que trabalha na sua equipe enxerga o trabalho que está fazendo. E o longo prazo também, né? Então, você conseguir explicar, a pessoa que tem esse amor, essa paixão, que vai muito além do financeiro, que nós falamos do salário emocional, trabalhar olhando ali para as plantinhas, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho uma visão, sabe? Então isso aí conta muito para a saúde e para o bem-estar das pessoas. E a gente vai lá para a geração Z, que está abrindo mão de cargos altos para ter um trabalho em que é possível ter um trabalho híbrido, que possa buscar o filho na escola, que possa participar da reunião da escola às 5 da tarde e não ser um workaholic, um louco pelo trabalho como o pai foi. Porque o meu pai também trabalhou 30 anos na mesma empresa, das 6 da manhã às 8 da noite, eu via meu pai trabalhando ali. Isso não dá mais. Só que na mesma empresa a gente convive com as pessoas que muitas vezes são nossas lideranças. E por isso que eu sempre falo, sabe? A equipe ali, ela vai moldando, ela deveria moldar subliminarmente a chefia, sabe assim? Levando o que é moderno. Ó, isso que a Corregedoria está fazendo. Sim. Esse podcast aqui da Corregedoria, isso aqui é um avanço, sabe? Então, a pessoa vai ouvir a gente, vai assistir, tá no carro, tá fazendo uma corridinha e vai ficar pensando, nossa, é verdade, né? Salário emocional, engajamento, motivação, conversar com a equipe, olhar no olho, perguntar, nossa, eu não faço isso, eu entro na sala, eu saio corrido, sabe? Então é uma visão assim, voltar a ser humano. Eu gosto assim, como que Jesus ensinava? Como que Jesus ensinava? Contando histórias, com parábolas, ouvindo as pessoas. Onde é que nós erramos nesse tempo todo? É verdade. Eu vou aproveitar aqui, tu tem uma curiosidade, e vou ter que acelerar, porque, gente, estamos já, eu acho que deve ter o quê? Por favor, meninos. Meu Deus. Mas com café gostou. Conversa eu fico desesperado, porque não dá pra, é muita coisa, tem que fazer 2 partes esse podcast. Faz as temporadas, como eu falei, temporadas. Vai ter... Gostei. Mas eu vou provocar vocês. Patrícia, como é que eu vou saber que o que é humanizado pra mim é humanizado pra você? Qual é que é o ponto de equilíbrio das, entre aspas, humanizações? Escuta. O chefe, ele sempre tem que mudar muito a forma como ele se comunica. Então, quando eu vou sentar com um liderado e ele, sei lá, é uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais fechada, eu vou ter um jeito de falar com ele. De repente, você tá com outro liderado que é mais extrovertido, eu vou ter um jeito de falar com ele. O líder, ele tem que ser um camaleão. É ele que vai ter que se moldar a maneira como ele consegue se comunicar com cada um. E não o inverso, que é o que acontece muitas vezes. É uma equipe inteira se moldando a uma pessoa, e não uma pessoa se moldando a toda a equipe. Então, esse é o primeiro ponto, porque aí você vai tratar de maneira humanizada como faz sentido para aquela pessoa. E você descobrir também, ó, eu tenho uma mentorada, que até estou terminando a mentoria com ela tem um escritório de contabilidade que tem aí mais de 50 funcionários, e ela fala assim, eu não tenho mais vontade de entrar na minha empresa, porque tá tão baixo astral aquilo lá, tá tão horrível, que nem eu tenho vontade de trabalhar lá. E todos presenciais, e é isso. E aí, em um dos questionários que eu apliquei, falei, a gente vai aplicar uma pesquisa de clima e tudo mais, ela não entendeu porque eu coloquei a pergunta para cada um deles. O que você gosta de fazer no teu tempo livre? Tem alguma coisa da tua vida pessoal que você acha que a gente deveria saber? E ali começou a aparecer pessoas falando que tem TDAH, que ela nem imaginava. Pessoas falando que, o fato de eu não poder deixar o telefone, ela tem umas normas bem rígidas, deixar o telefone em cima da mesa faz eu ficar ansiosa porque eu tenho uma filha pequena e eu não sei... Então, assim, coisas tão pequenas que é importante a gente saber sobre a vida pessoal, que é aquilo de não existe mais, entendeu? Então, se eu sei que a Rubiane gosta de, sei lá, jogar beach tênis, eu vou chegar já pra ela... eu vou chegar na segunda-feira e já vou chegar na segunda-feira e falar assim, e aí,
Foi, pronto. Depois a gente vira e vai falar de trabalho. Ó, Rubiane, a gente precisa ver aquele negócio lá, porque a gente... Pronto, você já quebra o gelo, sabe? Você tem que quebrar essa relação, porque é isso. Hierarquia é necessário para a organização, mas a hierarquia não é necessária nesse contexto em que você constrói um muro onde um manda e os outros obedecem. Tem que conhecer a equipe. Às vezes precisa ter um filho doente, um pai doente, tem que saber o que se passa para poder ter essa comunicação efetiva. Sabe que tem uma série, eu acho que é na Prime, This Is Us, vocês já viram? Sim, Tem um episódio que, olha só, é uma empresa, no mundo corporativo lá, uma multinacional, o pai, eu acho que até advogado, o pai dessa pessoa faleceu. E no dia lá do enterro, ali naqueles dias, ele recebendo mensagens da sua chefia, de um projeto ali que estava em andamento. E o que acontece? Ele, depois de 2 dias, ele responde para a chefia dele, vai lá pessoalmente e ele coloca assim: eu trabalho nessa empresa há 27 anos, de domingo a domingo. Meu pai faleceu há 2 dias e você há 2 dias me mandando mensagens sobre a entrega daquele projeto. Eu me demito. Eu não quero mais viver assim. Então é um episódio assim que toca a gente, mas que acontece todos os dias. Essa mulher, quando eu fui dar esse treinamento na empresa, que estava com esse aparelho cardiológico, ela se sentiu assim. Ela morreu um pouquinho mais ali para a chefia dela. E às vezes é um detalhe. E nós podemos sim aprender a sermos líderes humanizados. Com que? Novamente, o letramento. Então, a organização tem que ter esse olhar, tem que querer fazer a mudança. Então, na verdade, a diversidade de assuntos, você tocou, vou voltar um pouquinho no tempo, uns minutos atrás, quando vocês falaram, e daí, beach tênis de final de semana, como é que foi? A mesma coisa aqui. Eu sempre pergunto pro pessoal lá, qual parque vocês foram dessa vez? E daí, como é que conta? Vale a pena o torresminho ali, a cervejinha, etc e tal. Sua crise, o assunto é futebol. Ali, ó. Só que ela tá... Isso é perigoso. Já é um time vitaminado, uma equipe alto astral. Mas é isso, porque você quebra esse gelo, né? E não existe mais essa coisa que o chefe é um ser soberano. Não, é uma pessoa... Já com as receitas maravilhosas, ela faz uma palha italiana. Olha aí, ó. Fica aqui. Nossa, eu tô te cantando pra você fazer parte. E então, o próximo podcast aí, ó, dicas culinárias, olha isso, vereador. Tá vendo aqui, pessoal, ela é muito funcional. Além dos pop aqui dentro. Que papo gostoso, hein? Eu vi, se deixar, vamos continuar. E a minha próxima indagação, quer dizer, eu tô tirando dúvidas, eu tô aproveitando, porque eu fui cobrado por aquelas duas, você é muito sério, etc e tal. Né? Tem que ser mais, relaxar mais. Nós temos diversidade de pessoas, idades, convivências familiares distintas, profissões distintas, religiões distintas, cores distintas, gostos distintos. Como é que nós conseguimos a homogeneização nisso aí? Respeito. E olhar pro longo prazo todo mundo junto. Quando você explica para a equipe por que está sendo feito isso e onde que vocês querem chegar, e colocando você como chefe, como parte importante disso também, é importante as pessoas entenderem que o chefe trabalha. Ele tem um porquê dele estar ali. E quando todo mundo está unido para um propósito, funciona super bem. Vocês não estão todos aqui, cada um com as suas individualidades, unidos por um propósito. Quer colocar um projeto novo no ar, quer fazer um projeto novo dar certo, né? Isso é o que faz... Porque o trabalho é o que vocês têm em comum. Trabalho é o que tem em comum. Então, o trabalho tem que ser legal. Porque senão, essas diferenças começam realmente a saltar aos olhos, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Mostrar pra onde tá indo. Igual um capitão mesmo, né? Ó, eu tô aqui e uma coisa que eu gosto de falar, né? Às vezes, o chefe, o gestor, ele vai muito com o mapa, né? Tem o meu planejamento aqui, esse é o meu mapa. Mas entre o mapa e o terreno, fica sempre com o terreno. Sempre. Complementa isso aí? É sempre a conversa. Então, assim, eu sempre afirmo, se nós tivéssemos uma comunicação humanizada e respeitosa, todos os problemas do mundo acabariam. Você pode ter certeza. O problema que você teve com sua equipe, ou que você terá, é por conta da má comunicação.
E quando eu falo má comunicação, é a comunicação mesmo desrespeitosa, você não ouviu a pessoa, não acolheu as dores da pessoa, porque a empatia é assim, mas empatia, colocar-se no lugar do outro, não é colocar-se no lugar do outro a empatia, olha só que descoberta, a empatia é você olhar para outra pessoa como sendo outra pessoa e entender o que aquela pessoa está te falando, você pode até nem concordar, mas você vai acolher aquela dor daquela pessoa, vai acolher a sugestão e juntos vocês vão encontrar um resultado adequado para aquela situação. E o resultado buscado deve ser sempre o quê? Esse clima alegre, feliz que nós temos aqui na corregedoria, que a Patrícia colocou, que tem a equipe dela, que trabalha mais, trabalha feliz, às vezes tem um happy hour, porque você líder, você gestor, gestora, olha só, fica a dica aí, hein, já no finalzinho do nosso podcast. Se você passar pelo corredor e a conversa parar... Nossa, já era. Acabou pra você. Veio fazer um curso com a gente. Acabou pra você. Se você, chefe, Vou prestar atenção. chegar e a conversa parar, desembargador, Tem um alerta. tem que fazer um treinamento urgente. Pensando agora em fazer aqui, acho que todo dia as vezes param de falar quando eu faço. Tá. Vamos lá, então já na reta final, já que você tá falando realmente... Olha, você viu? Tem quase uma hora. Olha só. É que tem muita coisa pra falar sobre isso. Nós amamos o tema. É possível ter conversas difíceis com gentileza? Nossa, eu amo esse tema. Eu amo esse tema, porque daí a gente retorna lá no que nós falamos do feedback. Então, assim, conversas difíceis, eu gosto de colocar assim, conversas conscientes. Conversas doloridas, necessárias, mas conscientes, sabe? E eu aprendi isso, desembargador, na carne, com sangue, suor e lágrimas. Eu acredito que muito da nossa vivência, a gente leva isso pro profissional, pra vida pessoal, porque a gente erra e aprende. Isso é do ser humano. Então, assim, depois de muito errar, lá no início da minha carreira, eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou estudar esse negócio aqui do feedback, que é a conversa com gentileza. É até tema de palestra, sabia? Como ter conversas difíceis com gentileza. E, por exemplo, uma coisa legal é sempre você trazer evidências, né? Total. Então, por exemplo, assim, que você tem que entender que o trabalho sobre uma conversa sobre trabalho, então você não pode ir com impressões. Eu tive o sentimento que... Não, você tem que... tive um sentimento, vou começar a anotar o que essa pessoa tá fazendo. Ela fica, sabe, ela fica muito no celular. Eu anoto isso. O dia, quando... o dia, quando que foi e tal. Anotei ali 2, 3 dias, não precisa demorar muito. Chama a pessoa e fala assim, olha... Você sabe que, né, eu gosto muito do teu trabalho, não sei o que lá, mas eu tô sentindo que você tá ficando um pouco dispersa do trabalho. Por exemplo, ontem você ficou um tempão no celular, quando a gente tava na reunião ali, você não tirou o olho do celular. Tem alguma coisa acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Aí a pessoa vai trazer. Então é sempre uma troca, não é uma bronca. A conversa é difícil, é uma troca. Pai lá brigando, a mãe brigando, não. É uma relação de confiança. Total. Mas o que eu gostei, você falou a palavra aqui, fica pra vocês duas ali. Evidências não é canção do Chitãozinho Choró. É exatamente. Aliás, uma canção linda. Maravilhosa. Faz um parênteses. É uma melodia. Mas se eu falar evidências pra aquelas duas, vai lá. E já tá. Tô te que né, de quero, bonegando os aparelhos, disfarçando de velhice, a letra mais ou menos assim. É lindo. Ele de cantar aqui. Aí, ó, vai lá, cantores, aí, lá mais. É o que a Patrícia falou, não é a canção do Chitãozinho Chororó. Não. Sabe que eu tenho uma forma de conversar com a minha equipe. Isso daí eu ensino nos treinamentos quando eu vou nas empresas. Muito simples, é o que a Patrícia falou. Vamos conversar. E não é aquela coisa uma vez no ano. Não. É na semana. Eu sou muito observadora. Eu observo. Eu vi lá e falei, vamos conversar. E, gente, um detalhe que não é detalhe. A primeira conversa difícil, esse feedback... Vamos fazer no one-on-one, 1 a 1 que a gente fala, né? Faz em separado, no privado, chama aquela pessoa. Porque que acontece? Eu já ouvi de muitos gestores em treinamentos falando assim, poxa, Rubiane, mas eu estava conversando com a minha equipe, eu dei bronca em cada um. Gente, já tô maravilhoso. Eu falei, gente... elogio tem que ser público, né? É tão simples. Elogio em público e quando é uma conversa assim... Elogio, gente, no alto-falante. Você vai conversar qualquer coisa que seja o mínimo. Então, assim, mas eu não sabia que não podia.
Por isso que a gente tem que ter a capacitação. Então não adianta você chamar a equipe inteira com 10, 8, 15. Não, mas eu briguei com cada um ali. Ô, gente. E às vezes o feedback não precisa nem ter essa palavra. Você vai chamar a pessoa e falar assim, vamos tomar um café? Isso, um café. Tô indo almoçar agora, você tá indo almoçar já? Vamos almoçar junto? Aí você vai trabalhando. Os feedbacks mais difíceis, vamos dizer assim, as conversas mais duras que eu tive que dar foi tipo um almoço. Isso. Uma conversa no pau. Quando chamar pra almoço, eles já vão saber. Eu não posso chamar vocês dois pro almoço, tô tremendo na base agora, não? Chamou pra um café e você fala, Nossa, já vai dar problema. Mas é isso, você não precisa colocar esse peso, né, em cima da... Porque a pessoa fica muito assim, eu vou ter que conversar, vou ter que fazer uma reunião. Não, gente. Sabe a conversa? A conversa do dia a dia, aquela confiança, desembargador. E uma vez que o seu time desenvolve... E ter confiança no time não é deixar de ter a hierarquia. Porque muito se fala assim, mas não dá para contratar quem você não pode demitir. A gente já ouviu isso, né? E se você você vai contratar um colega seu. Mas é muito tênue essa linha, sabe? Porque nós somos todos colegas, segurança psicológica, eu acolho, eu escuto, eu falo, mas nós ainda temos a hierarquia, isso não se confunde, não se perde, sabe? E a parte boa da prática do feedback é daí quando você realmente decide demitir alguém, você tem primeiro a segurança de que você tentou fazer com que essa pessoa mudasse, então já dá até um alívio no coração, porque demitir é difícil, né? Mas você fala assim, cara, eu dei a chance, eu falei pra pessoa, falei o que queria andar, se não mudou, então já torna assim, se a pessoa não tá se ajudando, por que eu vou encarar esse ônus? E a pessoa já até sabe por que tá sendo demitida. Então a demissão se torna assim, consciente e mais fácil de ser feita. E eu tenho uma técnica pra chegar nessa parte de demissão. Pra mim, eu falo assim, é rápido, né? É rápido. Será que eu faço, sou desembargador? Então é assim, ó. Tirar curativas. Bem dica, assim, porque as pessoas... porque os colegas me procuram, assim, Rubiane, eu tenho que falar pra colega que eu não quero mais, que fica comigo ali. Preciso remanejar, porque aqui a gente não demite, aqui sim remaneja, né? Gostoso mesmo? A palavra já é melhor, né? É muito pior que demissão. A gente não demita, a gente remaneja o colega. A esfera privada é assim, não tô demitindo, eu tô promovendo ao mercado a pessoa. Mas olha que simples. Mas, desembargador, olha só. Você já conversou com a pessoa 3, 4 vezes, como a Patrícia colocou, e você anotou os dias, é muito importante. Anota os dias que você conversou, os temas que você E sai do feedback falando, daqui tantos dias a gente vai falar de volta. 3, 4 vezes, 5 vezes. Eu, dependendo da pessoa, assim, você vai, né, tentando salvar. Não deu mais? Aí eu fiz isso, menina, sabe, coloquei em prática. E eu gostei e deu certo, a pessoa saiu minha amiga. Eu achei tão lindo. Acontece. Olha só, eu tinha conversado com essa pessoa 5 vezes. Que eu anotei lá que eu tenho a minha agenda, 5 vezes. Na sexta vez eu falei assim, vamos subir ali para um café? Aí a pessoa... Você vê que o café é perigoso, e o desembargador que é um monte de café. Esse café é difícil. Pra vocês. Café é perigoso. 5 vezes. Eu falei assim, vamos subir ali para um café? E aí, porque já fui num ambiente reservado, a pessoa sentou e eu falei, olha, a conversa agora é uma conversa difícil. Eu já cheguei assim, de cara. É uma conversa difícil que nós vamos ter. E aí foi assim, durou 2 minutos. Sabe, nós já conversamos no dia tal. Nós não tivemos o desenvolvimento. Eu vi que aqui você não desenvolveu como nós fizemos um acordo e tal. Eu imagino que você possa desenvolver as suas atribuições em outro setor. Eu, como gestora sua de 5, 6, 7 meses, 1 ano, eu vi que você tem atribuição assim. Vamos achar um lugar legal para você? Gente, eu achei que eu fosse apanhar ali, né? A pessoa levantou, agradeceu, falou, Rubiane, realmente, eu não estava conseguindo, gosto daquilo. Então, assim, funciona. Sabe por quê? Porque a pessoa quer apenas respeito e o olho no olho. Tava bem isso. Ela não quer que você... Agora, se você chegasse do nada pra ela sem ter feito nenhuma conversa, aí poderia cair até um tal do... E tem gente que adora dar o feedback no fim, né? Eu vou te dar o feedback na hora que eu vou te demitir. Então agora eu vou despejar tudo aqui. Gente, pra quê? Não faz nem sentido. Aí não adianta. Olha, lamentavelmente, a verdade não é podcast, virou longa-metragem. Não é já, é 1 hora. Passou de 1 hora já. Já passou de 1 hora. Já passou de 1 hora. Então, na realidade, agora o que eu vou fazer? Um fechamento. Vamos lá. Suas considerações finais, cada uma de vocês, com liberdade de indicação de livro, filme, teatro,
vinho, cachaça, café, o que vocês quisessem, ter liberdade. Eu só queria uma palavra final, porque foi maravilhoso, passou muito rápido. Eu falei assim, às vezes as pessoas, será que eu vou ter condição de segurar o pessoal por 1 hora? Aqui eu tô tendo que lamentar vídeo cortar, porque as duas estão me olhando feio, e os patrocinadores já ligaram. Ai, gente. Então vamos lá, ó. Então, finalizando. Vamos finalizar. Palavra final, gente. Anotem, caneta na mão, tá? Uma série turca, muito boa. Vocês vão gostar dos diálogos que tem ali, que acontece tudo numa empresa. Chama Asas da Ambição. É uma série turca, as pessoas às vezes não conhecem, né? E uma série dinamarquesa, Borgen. Maravilhosa. E frase final da Rubiane: comunicação humanizada para uma gestão humanizada. Respeito e conversa com as pessoas todos os dias. Muito obrigado. E a Patrícia? Bom, indo nessa vibe aí de séries e filmes, eu gosto muito do filme Um Senhor Estagiário, que fala muito sobre essa questão, né, das gerações se encontrando. Isso, e porque eles invertem a lógica, né, que é a lógica que a gente passa hoje, que é, né, os chefes de gestores são mais velhos. A Anne Hathaway maravilhosa. Isso, então inverte a lógica. Eu acho que ele tem uma sensibilidade muito grande. E uma série que eu adoro, que é uma série de humor, que é o The Office. Ai, ótimo. Que acontece... Gente, aquilo é o dia a dia de várias corporações, de várias empresas. E eles tratam ali de uma maneira cômica, mas é isso. Tem empresa que é melhor... né, é bom rir pra não chorar, né? Que acontece muito. Então eu acho que ali o Michael Scott é um exemplo do chefe que você não deve ser... Porque ele se acha super legal e ele não consegue conduzir aquela equipe. E também na dica do meu Instagram. Então, se você procurar a Patrícia Tressoldi no meu Instagram, você vai encontrar lá dicas, caminhos muito legais para gestão e liderança. E uma forma aí de você conseguir ter um ambiente mais humanizado, ter uma entrega melhor também. Embaixo, na hora que vocês forem editar ali, colocar... @Patrícia Tressoldi entrando aqui. Então fica propaganda, fazendo... Exato, tô fazendo a minha propaganda aqui, patrocinada. Você consegue colocar ali embaixo na hora que... Isso. Fica a dica. Muito obrigado. Patrícia Tressoldi, Rubiane Barros Barbosa Crios. Foi um show que vocês duas deram aqui hoje. Que delícia. Eu já imaginava ser isso, porque a expectativa, ela existia, mas a realidade superou 1 milhão de vezes a expectativa. Sim, muito bem. Então, nós sempre queremos que leve uma lembrancinha daqui para que saiam... Mas esse café maravilhoso, na memória da gente. Para cada uma de vocês, uma lembrança. Para que quando vocês forem da minha... Puxa, esse podcast aqui vai pro mundo. Gente, que equipe maravilhosa. Muito legal. E mais uma vez, parabenizar, né? A caneca do programa. A caneca do programa. E, gente, eu amei. Vou fazer meu papel. Nossa, vai. Tomara. Eu já me mitidei, como diz minha filha. Falei, hoje eu vou gravar podcast com o Desembargador Panza. Desembargador. Muito obrigado a vocês mais uma vez de coração. E parabéns pela iniciativa, de verdade mesmo. Eu acho que a gente tem hoje, né, a possibilidade de, pela internet, conseguir dar mais voz a outras pessoas, né? E fazer com que outras pessoas pensem mais, trazer assuntos... que estão aí no dia a dia das pessoas, às vezes as pessoas não têm uma luz. Então, parabéns mesmo por usar. Compartilhar insights. E por usar a estrutura aqui, né, em benefício da comunicação pública também. Falei, a ideia não é falarmos de processo administrativo disciplinar ou ata de inspeção. Não, é as pessoas saberem que a vida, exatamente aqui dentro e lá fora. Então, a vida que a gente tem aqui é uma vida que pode ser espelhada lá fora pela qualidade que nós levamos. Se você trabalha bem, se você está com uma vida boa, no sentido, o bom... do bom de humor, o bom de espírito, o bom de alma, o bom de calma, de calmaria, você faz um ambiente de trabalho gestor humanizado, perfeito. Nato, e comunicadora, né? Gestor humanizado, nato e comunicador. Só não pode querer pegar as atividades das jornalistas. Daqui a pouco vai gostar do microfone, né? Olha. Isso aqui é um passatempo, porque eu acho que é a forma de nós colaborarmos com a sociedade. Com certeza. Levamos os mais variados assuntos ali, porque eu sempre digo, o conhecimento liberta. Não sou eu. Quem dizia era o escritor Ariano Suassuna. O conhecimento liberta. Levando conhecimento para as pessoas. Vamos partilhar conhecimento. Vamos. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Rubiane. E eu não posso terminar sem aqui agradecer a equipe de fundo que dá vida a esse podcast. Idealização e roteirização, Cris Galperin e Cláudia Bevilacqua. Identidade visual, Pedro Navarro e Thaís Furman. Produção, Lumi Yoshimo, Bernardo Gonzalez e Lamartine Lima. Sonorização, Bernardo Gonzalez, que está ali.
E filmagem e edição Lamartine Lima também se encontra ali, fora a Cris e a Cláudia, que ficaram nos bastidores acompanhando aqui para ver se eu estava me comportando. Muito obrigado, agradecendo a vocês ouvintes, a vocês espectadores que puderam ter o prazer de se deliciar com essa hora que passou assim num segundo com essas duas meninas que têm muito, mas muito conhecimento, e esse que nós queremos, que vocês captem esse conhecimento, levem e passem para frente. Se gostaram, deixem um like, se não gostaram, indiquem para os inimigos. Nós encerramos aqui o nosso podcast, que é o Pode Crer, o nosso podcast da Corregedoria Regional Eleitoral do nosso Tribunal do Paraná. Até o nosso próximo episódio e contamos com vocês na próxima oportunidade.